Eu falo com muita sinceridade que seria até desnecessário eu poder fazer o uso da palavra aqui nessa noite, depois desses memoráveis discursos do nosso querido Humberto e também do nosso querido Nelson Antônio. Eu não tinha 8 anos não, tinha um pouquinho mais, mas desde os 8, os 7 eu já ficava lá vendo o Nelson e o Humberto nos palanques e negando que um dia eu seria político, né? Achando que eu ia ser jogador de bola. Mas meu avô Moisés achava também. E como ele era um homem especial, eu acreditei, viu, Humberto? Mas uma noite muito especial mesmo aqui entre nós, poder ouvir tantas histórias, encontrar tantos amigos na minha cidade natal, na minha cidade querida, que eu aprendi a amar com os meus pais, com os meus familiares, a cidade que eu, quando tenho a oportunidade de ter um final de semana de descanso, um feriado, é para cá que eu quero vir, e tendo aí um momento de uma homenagem maravilhosa ao meu querido e saudoso pai. Saudar aqui Humberto e fazendo uma saudação a ele e todos os colaboradores da administração, Thales, nosso brilhante e competente secretário de obras, uma saudação à nossa primeira-dama, querida amiga Giovana, essa mulher também muito especial, que os jataenses também amam. Saudar aqui o Abimael, nosso presidente da Câmara, obrigado também pelas palavras. Nossos vereadores, a professora Marina, Vicente Mantelli, e aí faço um destaque especial, me permita a todos os vereadores, porque foi um dos grandes amigos do meu pai. Deusair Parente, Alessandro Oliveira, Genilson Santos, Adilson Carvalho, também grande amigo, ex-deputado federal, meu primo Leandro Vilela, que poderia inclusive falar aqui em nome de todos os familiares e até em meu nome também, mas está com frio ali, quietinho, e me perdoem aí todos que estão com frio também, que não trouxeram a blusa. Eu, como já adoro esse frio de Jataí, já venho sempre preparado, mas vou tentar ser bem breve aqui. Saudar o ex-deputado estadual, Vitor Priori, também um grande amigo do meu pai, assim como todos aqui, né? Outro grande amigo, ex-prefeito de Jataí, o Nelson Antônio, que nos trouxe aqui palavras encantadoras, tanto do meu pai e justas também ao nosso prefeito Humberto, prefeito de Serranópolis, amigo Tárcio Dutra, nos prestigiando, ex-vice-prefeito de Jataí, pessoa também que todos os jataienses adoram, Reni Franco Garcia. Saudar o presidente do Sindicato Rural de Jataí, licenciado Evandro Vilela, professora Regina, coordenadora regional de educação. Saudar aqui o Coronel Santos, filho, em nome dele a toda a nossa Polícia Militar, Coronel Hélio, do Corpo de Bombeiros, Dr. Luiz Gonzaga, nosso delegado regional, Gustavo, da Polícia Técnico-Científica, enfim, todos que vieram nos prestigiar nessa noite. Meus agradecimentos. Eu fiquei pensando aqui, eu não posso nominar os amigos do meu pai aqui, porque todo mundo aqui é amigo dele, né? Então eu não vou cometer injustiças aqui. Mas eu queria citar 2 nomes aqui. O Lázaro Maia, eu não sei porque que o Lázaro está lá de fora da tenda. Tudo bem que ele está de boina na cabeça, o sereno não vai pegar, mas eu não sei se ele gosta demais de passar frio. O Lázaro me disse assim que eu cheguei aqui, que quer depois tirar uma hora para me contar algumas histórias do meu pai que eu não conheço, né? Porque foi amigo de infância dele. Então, em nome dele, eu cumprimento, foi vizinho, em nome dele eu cumprimento todos os amigos da infância do meu pai. E saudar aqui o Lemes, que foi outro grande amigo do meu pai. O Lemes está emocionado ali. O Lemes começou a trabalhar, era policial militar,
E aí depois virou um grande amigo do meu pai. E por que eu estou mencionando ele? Porque passou uns 20 anos sendo parceiro de canastra do meu pai. Então meu pai chegava lá na fazenda, ligava para o Lemes e ele ia para lá. E esses dois brigavam igual um menino. Um xingava o outro. Eu nunca vi meu pai falar um palavrão, mas ele tinha que responder o Lemes, porque o Lemes não aliviava com ele não. E eu tenho lá, Humberto, umas 20 agendas, que eles anotavam os jogos, os vencedores, todos os dias, né, nas folhas da agenda, e ia guardando lá, para no final do ano fazer o resultado. Então o Lemes foi um grande amigo do meu pai, durante toda a vida lá, os últimos anos da vida, os últimos 30 anos ao lado dele. Então cumprimento aí a todos os amigos em nome dos dois. Bom, Humberto, eu de verdade fui contemplado aqui com a sua fala, porque você pôde aqui escrever tudo que, do ponto de vista físico, meu pai conseguiu colaborar e ajudar nos vários cargos que ele ocupou aqui na cidade de Jataí. E ao mesmo tempo também conseguiu traduzir todo esse amor, esse sentimento, essa paixão que ele tinha por Jataí, todo o esforço que ele nutria para poder sempre corresponder às oportunidades que Jataí deu a ele como homem público. E o Nelson, além de falar sobre isso também, ele foi muito feliz e também me antecipou aqui em algumas palavras que eu quero reforçar de homenagens a você, Humberto, porque você é sem dúvida nenhuma um dos homens extraordinários que essa cidade teve e tem. Naturalmente você está no seu 5º mandato, se Deus quiser vai para o 6º, e você ainda é muito jovem, ainda vai ocupar cargos importantes do nosso estado e do nosso país. Você não vai ficar só tendo a possibilidade de ser prefeito por 6 vezes, não. Depois você vai, se Deus quiser, ainda ocupar postos importantes, porque a experiência, a competência que você tem, nós não podemos abrir mão, né? A política é algo muito importante. As pessoas às vezes se acostumam com um bom prefeito e não sabem o impacto que traz para uma cidade ter um prefeito ruim. Eu tive segunda-feira, junto com o governador Ronaldo Caiado, entregando o Hospital Regional de Águas Lindas, a cidade que foi emancipada no governo do meu pai. Tem 250 mil pessoas morando lá. É uma cidade completamente desguarnecida de serviços públicos. Esse hospital regional, ele foi prometido durante mais de 20 anos. Começou a obra em 2006. Aí sempre, às vésperas da eleição, o governo ia lá, lançava a obra, chegaram a inaugurar com um show artístico, sem sequer ter um equipamento médico lá dentro, sem sequer ter um profissional médico lá dentro. Você anda pela cidade, e agora tem um prefeito muito bom lá, o Dr. Lucas, um amigo, que aliás é o que trouxe ele para a política, um médico, e que está conseguindo reagir à cidade. Mas é buraco para todo lado, não tem unidade de saúde, escolas em situação precária, né, professor? Nós já inauguramos 2 lá, o governador até fala, a Regina está me lembrando, o governador lá fala que lá tinha 4 turnos na educação, o 4º era o turno da fome, sabe? Era um negócio assim, estarrecedor. Uma cidade que você chega lá, culturalmente é difícil, as pessoas acabam jogando lixo pela rua toda, a cidade não tem beleza nenhuma. O prefeito lá está conseguindo, com muita dificuldade, porque não tem receita também, mudar essa cidade. Então, a gente que anda aí pelo estado afora, pelo país afora, a gente sabe perceber o que acontece com uma cidade quando ela não é bem administrada. E a gente vê também exemplos de cidades que têm uma boa gestão e que às vezes, por uma razão, aí acaba tomando uma decisão equivocada e impõe 4 anos de atraso a uma cidade. Então Jataí não pode se dar o luxo disso. Hoje nós somos referência de qualidade de vida, uma cidade impecável. Você vê aqui andando por essas avenidas, pelas ruas, um asfalto extraordinário.
serviços de saúde de qualidade sendo oferecidos, de baixa, média, alta complexidade, escolas, professores com média salarial de R$11 mil, uma cidade segura. Enfim, nós não podemos nos dar ao luxo. E isso, Humberto, para mim é um orgulho muito grande, porque eu falo assim com a boca cheia por onde eu ando, do Humberto, de Jataí, da cidade bem cuidada que é, do administrador impecável que você é, o governador Ronaldo Caiado também, você sabe disso, o quanto ele te elogia. E essa avenida, ela, antes de ser uma grande homenagem, ela é, sem dúvida nenhuma, algo muito importante para a nossa cidade. É o nosso primeiro cartão postal quando as pessoas chegam aqui, né? Um lugar maravilhoso, de características ambientais, como o Thales disse, muito bonito, e que agora tem uma rodovia padrão Jataí. Pista dupla, garantindo segurança para todos que trafegam, bem iluminada, com um paisagismo maravilhoso. Então é uma obra que não é simplesmente mais uma avenida, é a entrada da cidade. As pessoas que vêm conhecer Jataí, que chegam aqui pela primeira vez, todas chegam, já estão sendo impactadas. Eu já tive amigos que vieram aqui em Jataí recentemente, passaram pela avenida e me deram notícias dessa obra importante. Então assim, Humberto, eu precisaria de muitas oportunidades e de muito tempo para também trazer aqui todo o nosso reconhecimento, nossa gratidão, todos os elogios que são merecidos a você como prefeito. E eu tenho certeza que o jataiense, um povo inteligente, sábio, vai mais uma vez saber fazer a escolha adequada para o nosso futuro. E Humberto não é somente aquele administrador que consegue deixar a rua impecável, o jardim impecável. Humberto, ele enxerga muito à frente, enxerga depois do monte. É um homem extraordinário nesse aspecto. Não tem nenhuma obra que o Humberto faça que não tenha uma razão futura para ela também, não é só aquilo lá. O Nelson falou aqui do aeroporto, né? Eu lembro de usar o aeroporto lá onde é o Corpo de Bombeiros, Coronel. Aí depois nós fomos para lá. É um dos maiores aeroportos hoje do ponto de vista de aviação executiva, né? Mas ele tem as limitações físicas que nos impede de ter uma aviação comercial. Mas não é só também para atender a aviação comercial, que já é muito importante para que os jataienses e o centro aqui do Sudoeste Goiano tenha um aeroporto que possa levar toda essa região, absorver toda a demanda dessa região, conectando com o Sudeste do nosso país, com o Sul, com o Norte, né? O Humberto já tem conversado aí com algumas empresas aéreas para que seja um ponto de parada ligando o Sudeste do país com a região Norte, lá com o Amazonas. Então, Humberto, esse aeroporto, hoje, ele tem algo muito mais importante do que isso. Porque grande parte dos produtos que são comercializados naquele que é o comércio que mais cresce, que é o comércio online, ele é feito hoje, grande parte, através da logística aérea. E eu tive lá esses dias com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, até para falar sobre Jataí. Eu brinquei com o Humberto que eu não contei para ele dessa audiência, porque eu estou fazendo um trabalho para aqueles que têm dor de cotovelo não ficar começando a falar, gorando as coisas, entendeu? De uma grande empresa chinesa que faz muito sentido com Jataí, com a nossa produção aqui. E aí o presidente, acho que não tinha ninguém que estava me acompanhando lá no dia, me deu alguns números, depois eu vou até te passar isso, Humberto, os números do tanto que está crescendo o transporte de cargas aéreo. E ele disse, Daniel, é extremamente inteligente esse investimento no aeroporto, porque é o futuro, não tenha dúvida. Aí ele foi me dizer isso até em razão do SAF. O SAF é o combustível de aviação que está sendo desenvolvido, que é ambientalmente mais adequado, inclusive com o uso de etanol.
Nós já temos uma legislação que, se eu não me engano, no ano que vem já vai obrigar 10 ou 20% da aviação aérea de utilizar o SAF, mas que é crescente. Aí ele pegou, agora eu me lembrei, pegou e me mostrou lá uma matéria que um avião da Virgin, que é uma das grandes empresas aéreas mundial, uma empresa aérea britânica, fez o primeiro voo de Londres a Nova York com 100% de SAF, 100% de combustível baseado aí em energias renováveis. E aí ele disse, olha, isso aqui já está acontecendo, e isso aqui vai potencializar de forma substancial o transporte de cargas aéreo. Então, ter um aeroporto agora, como esse, é algo fundamental no desenvolvimento econômico de uma cidade, de uma região. Rio Verde tem suas limitações com o seu aeroporto lá também. Aí se a gente vai para o extremo sudoeste, também não tem nenhum aeroporto em condições. Então esse aeroporto, ele vai ser o grande hub dessa que é a região mais pujante do Brasil hoje, que é o nosso sudoeste goiano. Então, quando Humberto lá atrás lutou por esse aeroporto, há 10 anos atrás, foi exatamente já enxergando isso, que vai acontecer inclusive daqui a 10 anos talvez. Ou seja, você estava 20 anos à frente do tempo, Humberto. Então eu quis dar esse exemplo do aeroporto aqui para mostrar quem que é Humberto. Quem é esse prefeito extraordinário que nós temos. Que não é aquele prefeito que faz a praça, que fica maravilhosa, é verdade, mas é também um homem extremamente inteligente, que enxerga o futuro e que prepara Jataí para o futuro. Então, Humberto, eu me sinto muito honrado de ser seu amigo, de ser seu parceiro, de ter você como um grande conselheiro. E você segue a escola daqueles que foram os grandes líderes políticos desse estado. E posso, naturalmente, sem modéstia, incluir o meu pai, o Iris, o Nelson, que foi quem te trouxe também de alguma forma para a política. Foram políticos práticos, políticos de resultados, políticos que queriam fazer o uso do gasto público com qualidade, que não ficavam perdendo tempo com essa história de esquerda, direita, de ideologia. Queriam era dar resultado para as pessoas que o escolheram para administrar a cidade. Então esse é o Humberto, e eu faço parte desse time que entende que a política precisa ser feita dessa forma, dando resultado, encontrando soluções e deixando essas discussões aí para teoria, para academia, e muito mais também para uma discussão, uma reflexão histórica, né? Eu fico vendo, às vezes, o Humberto é comunista, o Daniel é comunista. Isso nem existe, gente, mas nem quem um dia, por romantismo, falava que era comunista, é mais hoje. Todo mundo aqui deve ter algum familiar que lá atrás, não sei o que, foi do PCdoB, comunista, né? Eu tenho um time desse jeito, eu não gosto nem que eu fale essa história. Então, nem quem foi algum dia por romantismo, hoje já não se considera mais, daí fica esses discursos. Agora, por que é importante a gente dizer isso, Nelson? Porque as pessoas de Jataí, graças a Deus, são inteligentes, sempre souberam escolher e reconhecer as pessoas. Mas nós vivemos num mundo que tem a tal da fake news, que as pessoas ficam todo dia, estão aí à toa, é gente frustrada, é gente com sérios outros problemas aí fica lá perturbando, inventando mentira, aproveitando aí dos canais de redes sociais para propagar mentira, fake news, etc. E eu, Humberto, eu sou muito feliz também de poder ser um político como você. Eu não consigo ter tempo para mim saber o que está acontecendo aí nas redes sociais. E vou dizer mais, né? Prefeito que tem tempo para ficar olhando rede social não é bom prefeito. Eu conheço vários aí que foram um fiasco, porque não faz sentido. Eu até brinco, o Leandro sabe disso, meu menino, Humberto, ao contrário de mim, tem 13 anos, falou que vai ser político, né? Isso me deixou meio contrariado. Mas ele adora política e fica lá, chega em casa à noite, estudioso, disciplinado. Graças a Deus ele tem uma série de outras qualidades aí. Quem sabe nós vamos preparar ele muito bem para ser um político do futuro exemplar. Mas eu chego à noite em casa, é a hora que eu vou saber as notícias da rede social,
porque ele é que me conta. Pai, você ficou sabendo que saiu? Um dia o Caiado foi lá no evento, lá em Brasília, no governo federal, porque é um homem que sabe da liturgia e da importância de conversar, de dialogar. Aí o Fred falou: pai, você viu a foto do Lula abraçado com o Caiado? Eu falei: não, o que aconteceu? Onde foi isso? Não, teve um evento em Brasília, assim, assado. Pai, aconteceu isso. Então eu só consigo me informar dos acontecimentos durante o dia. O telefone não para, eu uso muito o WhatsApp, você sabe disso, mas para responder, para trabalhar, me dedico. O governador Ronaldo Caiado cobra isso de mim, de todos os seus colaboradores. Ele também é assim. Então a gente não consegue. E é isso, Humberto, que te faz aí ser um homem extraordinário, um grande prefeito, um grande administrador. Mas, gente, todos aqui vocês conheceram meu pai profundamente. Muitos aí, como o Lázaro disse, sabem tantas histórias que eu não sei, né? Conheceram ele e puderam conviver com uma pessoa que eu não tenho nenhuma falsa modéstia e me permitam dizer, foi um homem predestinado por Deus. O Íris dizia isso, que a vida dele só se justificava por algo divino, porque ele era uma criança lá em Cristianópolis, chegou em Goiânia bem jovem, adolescente, 8 anos depois ele virou o vereador mais votado de Goiânia e depois seguiu. E eu não tenho dúvida nenhuma que meu pai também, a vida dele se justifica só por um desejo de Deus, por uma destinação de Deus. E se a gente pegar aí alguns momentos da vida dele, a gente percebe isso, né? Meu pai veio, se formou em advocacia, veio para cá, acabou se destacando como advogado. Naquela época não tinha tanto advogado como tem hoje, e aí acabou se tornando candidato a vereador. Depois também, por uma circunstância que eu não tenho tanto conhecimento da época, sugeriram que ele fosse candidato a deputado estadual e virou deputado estadual. E aí, por uma outra circunstância, ele trabalhando para ser reeleito deputado estadual, líder do governo do Íris, já tinha assim, uma relação com ele. O Mauro Bento era o candidato a deputado federal, por alguma razão o Mauro Bento falou: não, eu vou ser estadual, você vai para federal. Eu falei: tudo bem. Uma outra característica que ele era muito marcante dele, que era a humildade, né? Não acontece, não, tá certo, Mauro, eu sou candidato a federal. Eu lembro minha mãe dizer o seguinte, me contar assim, que ela falou assim: Daniel, eu pus na cabeça o seguinte, vou trabalhar dia e noite, andar, não sei o que vai sair da urna não, mas eu vou fazer a minha parte ali. Quando abriu a urna, ele se tornou o primeiro jataiense eleito deputado federal. Depois, vice-governador e governador, teve aí o apoio do Nelson, a inteligência política, né, que conseguiu superar ali, mas também teve a relação de lealdade e fidelidade que ele construiu com o Íris. Então o Íris sabia primeiro que ele, como vice, seria um vice parceiro, e depois ele dizia, o Íris, e ele já me disse isso, né, lá atrás: eu escolhi seu pai para ser o candidato a governador porque eu sabia que ele não me traía, eu sabia que ele era um homem leal, e se tornou governador do estado de Goiás. Depois, então assim, as coisas aconteceram. Foi vice-presidente do Banco do Brasil, que o Humberto colocou aqui, e foi um momento, ele ficou lá 1 ano e 3 meses. Foi um momento onde o Banco do Brasil mais conquistou contas de órgãos públicos do Brasil. Ele conseguiu a conta do banco do governo de Minas. Eu lembro dele conquistar a conta do governo do Rio de Janeiro, que na época estava bamburrando de dinheiro, Copa, Olimpíadas, tantas prefeituras. E lembro de uma entrevista, né, quero resgatar essa entrevista no jornal o Globo, do presidente do Banco do Brasil na época, dizendo o seguinte: olha, a gente precisa entender que tanto na empresa pública a gente tem que conciliar, a política é importante. Nós trouxemos para cá o Maguito, que tinha sido senador, governador, foi o maior vice-presidente de governo da história do banco. Nós nunca conquistamos tantas carteiras públicas como na participação do Maguito. Aí depois, ele se torna prefeito de Aparecida. E aí, Humberto, não foi só a turma que dá dor de cotovelo, né, que questionou, né? Eu também achei que meu pai estava fazendo uma loucura.
E eu nunca esqueço, Leandro, que o Sandro Mabel, que vai ser nosso prefeito lá de Goiânia, se Deus quiser, o Sandro chegou para mim e falou assim: Daniel, seu pai está ficando louco. Eu conheço a Aparecida profundamente, já tinha empresa lá, a indústria dele. Aquela conta não fecha, não tem dinheiro para fazer o que precisa ser feito em Aparecida. E meu pai, naquele momento, tinha perdido a eleição em 2006 para o governo, tinha acabado o mandato dele de senador, e ele estava dos mais felizes do Banco do Brasil por essas conquistas, tinha o melhor salário que ele já teve na vida dele, estava sendo reconhecido pelo banco. Eu falei: o senhor ficou louco, o senhor vai largar tudo isso aí para ser candidato a prefeito? Mas antes disso, tem outra coisa que as pessoas não sabem, uma história. É o seguinte: meu pai acho que foi a única pessoa nesse país que recusou o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União. Leandro sabe disso. Estava acabando o mandato dele, o Renan Calheiros era presidente e gostava muito do meu pai, chamou ele e falou: Maguito, ó, acabou de surgir a vaga no Tribunal de Contas da União e essa vaga é sua. A vaga é do Senado, a indicação é sua. E meu pai parece que assustou. Você me dá uns dias para pensar, Renan? O que ninguém pediria era uma semana para pensar, né? E ele, aí eu não sei, acho que ele nem comentou comigo, alguém contou isso para mim. Até porque ele não sabia nem se ia ser indicado para o Banco do Brasil ou para outro lugar. E aí alguém me contou, eu falei: não é possível um negócio desse. Aí liguei para a Vanessa, minha irmã, falei: Vanessa, aconteceu isso e isso, meu pai está ficando louco, nós temos que fazer uma conversa com ele. Marcamos um jantar lá num restaurante em Goiânia que ele gostava, e eu, minha irmã e ele. Falei: pai, não tem lógica eu sou negar esse convite. Aí por que eu também quero dizer isso? Meu pai morreu recebendo uma única aposentadoria do INSS. E ele poderia ter tido 5 aposentadorias. Porque quando ele foi deputado estadual, aposentava com um mandato. Além dele recusar a aposentadoria, ele teve a ousadia de propor a lei que acabou com a aposentadoria com o mandato. Imagina o tanto que os deputados ficaram satisfeitos com ele. Ele poderia ter a 2ª aposentadoria como deputado federal, porque naquela época o deputado federal de um mandato aposentava com um salário integral. Ele só, além de recusar, entrou com o mesmo projeto e acabou com a aposentadoria da Câmara dos Deputados. E poucas pessoas sabem disso. Depois, ele virou governador e os ex-governadores recebiam aposentadoria. Ele poderia receber a 3ª aposentadoria. Além dele abrir mão, ele falou assim: não pago aposentadoria para ex-governador. Todos são ricos e não precisam dessa aposentadoria. O presidente do Tribunal de Justiça, à época, pediu intervenção federal em razão do não pagamento das aposentadorias dos ex-governadores. 3ª que seria dele. Depois, ele poderia somar todas elas e se aposentar no Senado. Seria a 4ª aposentadoria dele e ele não buscou essa aposentadoria. E teria a 5ª, porque ele ainda poderia aposentar pelo INSS. Mas ele só morreu, deve ter tido aí, sei lá, uns 5, 6 anos de aposentadoria do INSS, do teto, na época era 5 mil e poucos reais. Uma única aposentadoria. E esse foi o argumento que eu tentei convencer ele para ir para o Tribunal de Contas. Porque eu sabia, eu fiz as contas, se ele ficasse 5 anos no Tribunal de Contas, ele poderia aposentar com o salário de ministro do Tribunal de Contas. Eu falei: pai, faz o seguinte, vai para lá, aceita, fica 5 anos, depois você volta para a política, né? Dá tempo, você tem a história e tal. Ele falou: não vou, não adianta vocês insistirem comigo, eu não vou para lá, aquilo lá vai me dar uma depressão, eu não quero ir para lá, eu tenho um amigo que já foi para lá e me contou o que acontece lá naquele tribunal, eu não quero, não vou, não adianta vocês insistirem. Depois encontrou o Renan e agradeceu. O Renan até fala isso, é o único que ele sabe que negou essa oportunidade. Inclusive, nessa época indicou o diretor-geral do Senado, chama Raimundo Carreiro. Aposentou esses dias, hoje é embaixador do Brasil lá em Portugal. O Raimundo pode contar essa história que ele virou ministro do TCU em razão dessa negação do meu pai. Então, ele negou o TCU, foi indicado para o Banco do Brasil, estava muito bem lá, de repente resolve ser candidato a prefeito de Aparecida, na cidade, que era aquilo que o Humberto disse, todo mundo tinha vergonha, a cidade não tinha autoestima, ninguém queria
emplacar carro lá, a conta não fechava. Eu falei, pelo amor de Deus. Aí o Leandro ajudou demais no começo, depois eu virei deputado estadual, ajudamos, e chegou a um ano antes da eleição, eu também não queria ser candidato à reeleição não. Tive que chamar eu, o Leandro, e falar, ó, agora você tem que atender a gente, não tem como ser eu sempre fui contra a reeleição, tudo bem, mas aqui a cidade você plantou as coisas, agora que você vai começar a colher, não pode. O Leandro está se acabando de trabalhar lá em Brasília, buscando recursos, o senhor vai para Brasília 2, 3 vezes por semana, agora que os recursos estão saindo, o senhor vai abrir mão disso e tal. Depois de muito trabalho, né, Leandro? Nós conseguimos convencer ele, e aí foi aquela mudança extraordinária de Aparecida, uma cidade hoje que todo mundo tem autoestima, recebe investimentos diários, CNPJ, um número que mostra o que aconteceu em Aparecida, Humberto. Meu pai entrou lá, tinha 6 mil e poucos CNPJs ativos. Ele saiu com 42 mil CNPJs ativos em Aparecida. Então, sim, é algo de Deus também. A competência dele, o diálogo, a visão que ele teve da cidade, buscar os empreendimentos, os empreendedores, mas foi algo que só se justifica por Deus, né? E lógico, aí, outra coisa que eu também julgo que fecha essa história de um homem predestinado, um homem enviado por Deus para poder fazer o que ele fez, foi exatamente o fim dele, né? O fim da vida dele. Imagina aquilo que o Humberto disse, uma pessoa que está hospitalizada, que ficou durante grande parte desse tempo entubada, inconsciente, e mesmo assim as pessoas acreditaram e foram lá e votaram nele para ser prefeito de Goiânia. Acreditaram, rezaram, né? Quantas e quantas pessoas que eu ando lá em Goiânia, Humberto, e pelo estado afora, que chegam em mim e falam, nossa, mas eu rezei demais. E aí uma coisa que eu não esqueço é que o Popular no outro dia colocou assim, Goiás vive um dos dias mais tristes da sua história. E o falecimento dele, o dia, né, quando ele chega lá em Goiânia e tal, a gente sai no Corpo de Bombeiros de Goiânia, Aparecida, e parecia que a cidade estava silenciada, sabe? Eu lembro de passar na rodovia, as pessoas manifestando, dando tchau, e assim um sentimento que o Popular acabou colocando no outro dia, né? Goiás viveu ontem um dos seus dias mais tristes da história. Mas eu acho que assim, o que eu procuro pensar? Foi um dia triste, obviamente, mas foi um desfecho e um reconhecimento do povo goiano, dos goianienses e de Deus com a vitória que deu a ele, da forma que teve, de uma história maravilhosa de alguém que com certeza cumpriu muito bem a sua missão aqui na terra. E espero, Humberto, que eu possa, junto com você, ao lado de todos aqui, que a gente possa ter aí a sabedoria, a inteligência para dar sequência, dar a nossa contribuição. Não tenho a pretensão de ser um melhoramento genético, não tenho essa pretensão, sei que eu não vou ser. Meu pai foi de fato uma pessoa extraordinária, mas quero estar aí ao lado de vocês, jataienses, meus conterrâneos, meus amigos, o lugar que eu me sinto bem, que eu tenho paixão também por aqui, do qual eu orgulho muito de poder trabalhar, de poder realizar tanto por essa cidade, por esse estado. Eu até anotei algumas coisas que tenho trabalhado lá para o Jataí, mas acho que não é o momento, uma outra oportunidade eu faço a prestação de conta para cada um de vocês. Mas tenho certeza que não é só algo que eu faço porque imagino que meu pai poderia estar satisfeito de eu estar fazendo para o Jataí. Saibam que eu faço isso porque eu verdadeiramente amo o Jataí e amo todos vocês. Um grande abraço, boa noite, obrigado por todas as homenagens, por todas as palavras.